Hoje Deus colocou no meu coração para falar sobre planos. Porque na semana eu falei com vocês assim de que existem planos na vida da gente. Quando surgiu no coração nosso aí de estar abrindo esse trabalho, conversando com as pessoas daqui, eles perguntaram: mas você tem um plano? Você tem uma estratégia? Você tem uma visão de Deus para poder ir adiante com esse plano? E eu encontrei um texto na igreja aqui perto de casa que realmente falou comigo e eu queria compartilhar isso hoje com os irmãos. Hoje em dia, o texto que nós vamos ler está aí em Jeremias capítulo 29, do verso 10 ao verso 14. Você encontra, a gente não vai estar lendo agora, mas só para você já encontrar aí na sua Bíblia. Jeremias capítulo 29, está perto de Isaías, está no meio, do verso 10 ao verso 14. E a mensagem de hoje tem o título: Um plano eficaz. 29, né? 29. Jeremias capítulo 29, do verso 10 ao 14, um plano eficaz. E antes de nós lermos e orarmos também, a grande questão é essa. Hoje em dia as pessoas já se preocupam mais e mais com o dia de amanhã. Quer seja uma preocupação com o pagamento de uma conta, quer seja a preocupação em formar-se, quer seja a preocupação em quitar a casa, a educação dos filhos, férias, o trabalho. Elas se preocupam com todas as coisas. E para que evite surpresas no meio desse caminho, elas costumam fazer projetos. Agora, se eu perguntar para você hoje, se alguém parar você no meio da rua e perguntar assim: qual é o seu projeto de vida? O que você vai responder? Parou você no meio da rua e de supetão perguntou: qual é o seu projeto de vida? Você vai parar um pouquinho e antes de responder você vai pensar em várias coisas. Porque na realidade a gente assim, nós temos vários sonhos, a gente tem vários planos que foram traçados e nós reconhecemos isso como um plano real, em que você já traçou um objetivo. Mas nós temos planos que simplesmente passaram por nossa cabeça, mas que nunca foram bem definidos. Eu gostaria de fazer aquela viagem. Você tem um desejo de fazer isso, tem um sonho de fazer isso, mas você nem parou para pensar como é que você vai fazer aquilo, porque no fundo, você não está nem certo, nem você mesmo acredita que você pode fazer aquilo outro. Você tem aquele desejo que você pode considerar como um plano, mas que no fundo é só um sonho. E que você não teve tempo de traçar, e você, para alguns, na realidade, você nem acredita que você pode alcançar. Talvez você tivesse com planos de montar um negócio, de construir uma casa na praia, de mudar de cidade, de encontrar uma namorada, um esposo, uma esposa. O fato é que todos nós temos sonhos que se tornam projetos, algo a realizar. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer para todos esses planos, básica, é: o que mais pode estar faltando no meu plano? Não estou falando de um plano que não está dando certo, ou um plano que já está sendo em execução, mas para qualquer plano você tem uma avaliação. E a avaliação começa no início, quando você lança o seu plano, e você deveria, dentro do seu plano, fazer uma avaliação periódica para ver: bom, estou alcançando o meu objetivo? Vou chegar lá? E você sempre vai perguntar nessa reavaliação: o que é que está faltando no meu projeto ou no meu plano? Hoje nós vamos ver como um projeto de vida pode ser eficaz. Tanto a resposta à questão que eu acabei de colocar para vocês: o que está faltando no seu plano? E a resposta seria uma outra pergunta: Jesus faz parte do seu projeto? Muitos projetos podem até começar, mas eles não terminam pelo simples fato de não terem a aprovação de Deus.
Na verdade, a maioria das vezes, Deus nem é consultado. Ah, vou fazer isso. Você vai lá e faz. Dessa forma, se torna um mero plano humano, falível, muitas vezes sem objetivo definido. Deve haver um direcionamento por parte de Deus, pois sem Deus nada podereis fazer. A grande realidade, assim, isso eu falo para quem crê que Deus tem o domínio em todas as coisas, e mesmo para aqueles que creem, muitas das vezes a gente esquece de consultar a Deus, que nem a criancinha vai lá e lembra a gente, nossos filhos lembram a gente. Você já falou com Deus? Você perguntou se está certo esse caminho que eu vou seguir? A Bíblia diz assim lá vocês não precisam abrir, em Lucas, no capítulo 15, no verso 5, ele fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Existe uma dependência de Deus, quer seja na obra dele, quer seja no nosso dia a dia. E a gente tem que entender isso para a nossa vida. E agora sim a gente pode ir para o texto lá de Jeremias, para a gente ver na palavra de Deus que ele tem um plano. E o plano de Deus, ele é muito claro, e o plano de Deus às vezes parece não ser o melhor para nós, mas se a gente prestar atenção, a gente vai entender que é o melhor para a gente. Jeremias 29, de 10 a 14. E diz assim, no 10: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. Santíssimo Deus, amado Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, Pai. A Sua palavra, ela sempre cumpre com o seu propósito. Portanto, Pai, dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me, Pai, a capacidade de transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Primeiramente a mim e depois as pessoas que nos ouvem, aqui nesse culto, aqui em casa, ou em qualquer lugar, através da internet, Pai. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Deus chega para eles e fala assim, eu tenho um plano para vocês. É eu que conheço o plano de vocês. Eu que conheço, aí no verso 11 ele fala assim, porque eu conheço o plano que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Para a gente poder entender esse texto, a gente tem que entender o contexto que esse texto foi escrito. Ele foi escrito por Jeremias, e a primeira questão é assim, quem foi Jeremias? Jeremias também é alguém que Deus tinha um plano na vida dele, como Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Se vocês puderem deixar marcado aí na Bíblia de vocês aí o texto de 29, mas virar um pouquinho lá no começo em Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, a gente vê como Deus define o plano dele na vida das pessoas. Jeremias 1, de 1 a 9, ele fala assim, que Jeremias ele era um sacerdote por nascimento. Jeremias ele já nasceu com a missão de ser um profeta. E ele fala assim em Jeremias capítulo 1. As palavras de Jeremias,